Energia, desejo e magia, como diz uma letra do nosso forró. Então, sabendo disso, nós iremos estudar eletricidade, assunto que está compreendido na grade curricular do terceiro ano EJA. E aí, galera do terceiro EJA A, terceiro EJA B, né? Assim, vamos dar continuidade ao assunto de física do terceiro ano, onde a semana passada eu enviei um exercício para vocês, junto com alguns links retirados do YouTube, onde abordava o assunto matriz energética do Brasil. Então, o exercício só foi cobrado, pois foi enviado os links que comentavam o assunto, né? Assim, a matriz energética. Então, vamos retirar algumas dúvidas referente ao assunto, porque o assunto que é abordado no terceiro ano, nós sabemos que é eletricidade. Então, no primeiro bimestre, nós abordamos o assunto corrente elétrica, e no segundo bimestre, vamos abordar o assunto resistores. Então, o que seria matriz energética do Brasil ou do mundo, né? No caso, a gente está abordando o Brasil. Matriz energética nada mais é, né, do que o conjunto de fontes de energia, né, que são ofertados no país para captar, distribuir e utilizar essas energias, né, em redes comerciais, industriais e residenciais, né? Então, todo tipo de energia que é usado para o desenvolvimento, né, dessas coisas, né, dos desenvolvimento dos setores industriais, comerciais e residenciais, todos os tipos de energia, é chamado de matriz energética. Então, sabendo da definição do que seria a matriz energética, a gente vai entender um pouco de como é composta a matriz energética aqui no Brasil e ver uma previsão para os próximos 10 anos. O dado atual que nós temos é o dado de 2017 e tem uma projeção até 2027. Então, hoje, nós temos, né, essa matriz, né, do lado esquerdo, onde fala, né, como hoje nós temos a matriz energética do Brasil, como ela se comporta em percentuais, e a projeção do lado direito. Então, como é composto hoje, né? Quais são os principais elementos energéticos que nós temos hoje, né? 36,2% é o petróleo e seus derivados, né? Assim, então, observe quanto nós somos dependentes do petróleo, né? Assim. E o segundo é os derivados da cana-de-açúcar, né? Assim, que representam 17%, e 12% é gás natural. Lembrando que nessa matriz, né, também vai estar, né, as energias renováveis e energias não renováveis. No percentual das não renováveis, seria o petróleo, né, e o gás natural, o maior percentual dessa energia, né? Então, energia não renováveis. E das energias renováveis seria a hidráulica, 11%, e os derivados da cana-de-açúcar, que seria a biomassa. Então, a gente observa quanto a gente é dependente do petróleo, porque o gás natural é um subproduto, né, do petróleo. Então, praticamente nós temos aí quase 50% nós somos dependentes do petróleo. E a projeção para 2027 é que diminua um pouco, né, a quantidade do petróleo, né, da dependência do petróleo, né, para 30%, e se aumente, né, a dependência do derivado da cana-de-açúcar, quase 20%, né, porque é uma energia renovável, como a gente disse, né? Nós somos, né, pioneiro na fabricação do álcool, né, derivado da cana-de-açúcar. Então, essa é a principal matriz energética do Brasil. Os principais elementos que compõem a matriz energética: o petróleo e seus derivados, o derivado da cana-de-açúcar, o gás natural, a hidráulica, né, que seria energia através de força motriz, como hidrelétricas, lenha e carvão vegetal, né, outras energias renováveis, o carvão e energia nuclear, que representam 1,4%. Lembrando que nós temos 3 usinas nucleares no Brasil: Angra 1, 2 e 3. Lembrando que só está funcionando Angra 1 e Angra 2. Angra 3 não está em funcionamento ainda, apesar de 30 anos de construção. Está há 30 anos de construção. Então, essa é a matriz energética. Sabendo do que é a matriz energética, vamos observar o que é a matriz elétrica, né? Aí, matriz elétrica, né, é todo conjunto de fontes de energia que é transformada em energia elétrica.
né? Então, tudo que se transforma, né, em energia elétrica é chamado de matriz elétrica. Porque energia não se faz, se transforma. Você transforma de um tipo para outro. Então, como se comporta a matriz energética elétrica do Brasil? Ó? Quer dizer, a matriz elétrica do Brasil, né? Então, a gente vai ver como é que ela se comporta. Ela se comporta dessa forma aqui, ó. 69% hoje é a energia hidráulica, que seria as hidrelétricas, né? Então a gente depende, a nossa energia é quase 70% dependente das hidrelétricas. Por isso que o fator natural chuva, né, interfere tanto na nossa conta, né? Aquele negócio de ter bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde, devido aos níveis dos reservatórios de água. Então a gente é dependente do fluxo dos rios. Então, por a gente ter essa matriz tão dependente, né, das hidrelétricas, nós também dependemos da chuva. Então, hoje o Brasil é compreendido por quase 70% da energia é oriunda das hidrelétricas. 9% biomassa, né, que é o uso da decomposição de materiais orgânicos para se transformar em energia, chamada de biomassa. 7% eólica, 1% nuclear, 8% gás natural e 4% do petróleo. Poxa, professor, mas você não disse que o petróleo a gente está dependente? Esse é o petróleo que é transformado em energia elétrica. Lá que a gente viu no outro gráfico, o petróleo é usado para outros tipos de energia, né? Transporte, tudo. Né? Esse aqui é apenas o tipo do elemento que é transformado em energia elétrica. Então hoje nós somos dependentes das hidrelétricas. A projeção para 2027 é que diminua essa dependência, né, das hidrelétricas. Ela caia para 55%. Se aumente, né, o número de energias com eólica, solar, né, assim, que vem em grande expansão, e também, né, outras alternativas de energia de ponta, né, que vai representar até 2027, né, se projeta 6%. Então, isso aqui é a matriz elétrica. O gráfico que a gente viu no passado seria a matriz energética. Ok, pessoal? Então, foi com esse assunto que foi abordado lá o exercício que vocês responderam. Então, a gente vai lá para a correção do exercício. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, continuando, esse foi o exercício que foi cobrado de vocês sobre matriz energética e matriz elétrica do Brasil. Então, a primeira questão diz assim: no ano passado, 45,8% da energia usada pelos brasileiros veio de fontes renováveis. E a matriz mais equilibrada é a matriz mais equilibrada entre as nações mais populosas ou ricas do planeta. A média mundial do uso de energias renováveis é de 12,7. Essa média cai para 6,2 entre os países membros da Organização de Cooperação ao Desenvolvimento Econômico, chamada de OCDE, que inclui os Estados Unidos e as mais ricas nações do globo. Esse é um texto retirado de uma revista aí. Então, referente, né, aos recursos naturais renováveis e não renováveis, respectivamente, mais utilizados como fonte de energia no Brasil são. Então, quais são as fontes renováveis mais utilizadas no Brasil e quais são as fontes não renováveis mais utilizadas no Brasil? Então, nós vimos que a matriz energética, né, nós somos dependentes da hidrelétrica, que usa água, e depois vem o conjunto da biomassa, que é a transformação, né, de elementos químicos, né, elementos orgânicos, no caso, em energia. Então, a resposta aqui seria a letra C, né, água e biomassa, que seria energias renováveis, e petróleo e gás, que seria energias não renováveis. Então, a resposta aqui seria a letra C. E assim, é o conjunto de energias que a gente mais utilizada no Brasil. Renováveis, água e biomassa, e não renováveis seria petróleo e gás natural. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá para a segunda questão. Então, pessoal, continuando a segunda questão, diz assim:
Águas de Março define se falta de luz este ano. Se falta luz esse ano, desculpa aí. Água de Março define se falta luz esse ano. Esse foi um título de uma reportagem em um jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, né, de água, é estabelecida nessa manchete. Se justifica por quê? Vê só, nós vimos que 70% da nossa matriz elétrica é dependente das hidrelétricas, né, que usa, né, a força da água, né, assim, transforma a energia mecânica da água em energia elétrica. Então, quando ele fala da água, as águas de março, ele está falando, né, das chuvas de inverno. Então, se nós não tivermos chuva, né, provavelmente faltará luz, né? Aí, quando ele falta luz, ele diz que vai diminuir o fluxo de energia produzido pelas hidrelétricas. Então, a resposta dessa questão seria a letra A. Por quê? A geração de eletricidade, né, nas usinas elétricas exige, né, um fluxo de energia. Né? Então, se a gente não tivesse fluxo de água, né, assim, no caso, um fluxo de água das barragens, a gente vai diminuir, né, a quantidade de energia produzida. Aí, por isso que tem aquelas tarifas, né, verde, amarelo, vermelha, né, devido ao fluxo do rio, né, assim, porque quando diminui a quantidade ofertada de energia pelas hidrelétricas, tem que se ativar outros tipos de usinas para se formar energia, né, como as usinas de biomassa, as termoelétricas, né, assim, que vão produzir essa energia para compensar. Tá certo, pessoal? Então a resposta dessa aqui seria a letra A. Vamos lá para a terceira questão. Então, terceira questão. As fontes não renováveis de energia, embora tenham uso amplamente questionado, né, porque um dia vai se findar essa energia, né, esse tipo de uso de energia, né, responde por uma considerável parte da matriz global, né, no mundo, né, para a geração de energia. Não é todo país do mundo, né, que é feito o Brasil, que tem cortado por grandes rios, né, como a gente é cortado por vários rios que vêm da Amazônia, o nosso velho Chico, né, o Rio São Francisco, que tem várias usinas, né, onde se produz energia, e outros países, infelizmente, não têm essa riqueza que tem no nosso Brasil. Entre os itens a seguir, podemos considerar como pertencente a esse segmento, né? Aí, ó, 1. A produção a partir do carvão mineral. Né? Então, muitos países, né, queimam carvão, né, para poder produzir energia elétrica, né? Como a Rússia, né? Esses países aí são tão dependentes do carvão mineral, que é uma energia poluente, além de ser uma energia não renovável, ela é poluente, né? O funcionamento de usinas nucleares, como tem o Japão, que é amplamente dependente das energias nucleares, porque, como eu já disse, não é banhado por rio como nós somos. É assim. 3. A utilização de petróleo e seus derivados, né? O uso de combustível para se produzir energia, né? Então, a resposta dessa questão, né, seria os itens 1, 2 e 3, que são as energias não renováveis de amplo uso no globo, né, no nosso planeta. Então, a resposta aqui seria a letra D. Letra D seria a resposta dessa questão. Ok, pessoal? Então, estava lá abordado também nos vídeos. Vamos lá para a quarta questão. Quarta questão, sobre a matriz energética brasileira. Viu? Cuidado para não confundir com matriz elétrica, energética. Então, a gente está falando daqueles outros fatores que compõem todos os tipos de energia, comercial e industrial, né, no nosso país. Aí o que diz? Assinalar incorreta. A matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo industrializado? Nós somos uma das mais renováveis, né? Porque a gente usa, né, por exemplo, a biomassa, né, os compostos da cana, né, derivado da cana. Então, nós somos uma das mais renováveis. O petróleo e seus derivados ainda são a fonte de energia mais utilizada no Brasil? Sim. Nós vimos quanto nós somos dependentes do petróleo, né? Além do petróleo, do gás natural, que é um subproduto do petróleo. Então, também é correto isso. Aí, letra C. O Brasil emite menos gases de efeito estufa por habitante do que a maioria das nações do mundo. Isso é verdadeiro, né? O Brasil não é um país tão industrializado como outros, né, que emite
A gente não é tão poluente, né, como outros países. Isso também é verdade. Letra D. A energia eólica e a solar representam juntas cerca de 75% da geração de eletricidade no Brasil? Não, não é? Isso não. Cerca de 70% da nossa energia vem das hidrelétricas, né? Então essas energias limpas, consideradas limpas, não como a eólica e solar, né, ainda estão engatinhando no Brasil, né? Então o item correto seria a letra D aqui, né? Assim, a letra D é a resposta correta aqui, que é o incorreto. Esses tipos de energia não representam 75%, né? Representa bem menos, né? Assim como a gente viu lá no gráfico de pizza, né? Assim. Então vamos lá para a quinta questão. Então a quinta questão pede para você analisar esses dois gráficos, o gráfico do lado esquerdo e o gráfico do lado direito. O gráfico do lado esquerdo, né, ele fala da a maioria dos consumidores de petróleo, que consomem, compra para fazer energia, né? Então se a gente observar aqui, ó, Canadá, Coreia, Alemanha, Brasil, Rússia, Índia, Japão, China e Estados Unidos, ó, o maior consumidor de petróleo, é assim? E desse lado aqui, a maioria das reservas de petróleo, onde se tem petróleo, onde se encontra petróleo. Aí tá lá, Nigéria, Líbia, Rússia, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque, Irã, Canadá, Arábia Saudita e Venezuela, nossa vizinha aqui, né, das Américas aí. Aí, ó, o que é que a gente pode analisar? Que os maiores consumidores, né, de petróleo são países ou países ricos ou países que estão em desenvolvimento, né, que estão subindo aí para se tornar grandes nações. Só que em compensação, as grandes reservas, a maioria das grandes reservas está em países que não são tão desenvolvidos, são países subdesenvolvidos, né? Como, por exemplo, a nossa Venezuela, que vem sofrendo tanto aí, né, por desigualdade social, né, assim. Então, o que é que a gente percebe, né? Que os grandes consumidores são os países desenvolvidos, né, assim, e a grande reserva de petróleo não está, em grande sua maioria, em países tão desenvolvidos, tá certo, pessoal? Então, a resposta aqui seria a letra C. Ó. A maior parte dos principais consumidores de petróleo são países desenvolvidos ou emergentes, aqueles que estão em desenvolvimento, né? Estão alcançando grande desenvolvimento. Enquanto a maioria das reservas encontra-se em países subdesenvolvidos, como a Venezuela, por exemplo, Iraque, e assim que são países subdesenvolvidos. Então, a resposta aqui seria a letra C. Ok, pessoal? Essa seria a resposta. E vamos lá para a última questão. Então, para finalizarmos o exercício, sexta questão, né, é referente à usina de Itaipu, a hidrelétrica de Itaipu, é a maior hidrelétrica do planeta, né? Ela está compreendida entre dois países, ela é chamada de binacional, né, a hidrelétrica de Itaipu, que está compreendida entre Brasil e Paraguai, né? Eu coloquei essa questão só para a gente ter a noção, né, que a maioria das usinas hidrelétricas do mundo estão no Brasil, inclusive a maior, né, que está em dois países, ligada a dois países, né, que é a usina de Itaipu. Ela está compreendida entre Brasil e Paraguai. Ela representa a produção de energia para o Brasil entre 15% e para o Paraguai ela representa a produção de energia de 75% da energia do Paraguai. É assim? Então, é a usina de Itaipu, a resposta seria a letra A. Essa seria a resposta correta, pessoal. Assim? E esse foi o exercício de matriz energética. Então, pessoal, esse exercício tem a intenção, né, de a gente ter, né, pelo menos uma noção de como é produzida a energia elétrica aqui no Brasil e como se comporta a matriz energética aqui no Brasil. Espero que vocês tenham compreendido, né, tirado todas as dúvidas, né, assim, porque a partir de agora a gente vai ver um novo assunto de física. Tá certo, pessoal? Eu dividi em duas partes para não ficar muito longo. Essa é a primeira parte do exercício. Então, até lá. Até mais, pessoal.